da prática desta manhã, intitulada Dom Maior, apraz-me convidar-vos a todos, não só para o culto desta noite, como também para o de amanhã, às 20 horas, que será cantado para transbordamento do nosso júbilo pela vinda do Salvador ao mundo. Conquanto colimem os mesmos objetivos, os evangelhos sinóticos, isto é, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, guardam uma diferença entre si. Os três primeiros evangelhos contam a história de Jesus, enquanto que o quarto evangelho, o evangelho conforme o registro de João, apresenta-nos o Jesus da história. Os três primeiros evangelhos contam o que Jesus fez. O quarto evangelho diz-nos o que Jesus é. Se nos dermos conta desta distinção, que está muito longe de ser antagônica, mas que só faz enriquecer o registro da revelação de Deus, poderemos compreender melhor a excelsa pessoa de Jesus Cristo. E assim teremos condições de explicar o que ele fez pelo que ele é. O Evangelho, conforme o registro de João, cognominado pela erudição bíblica de o Platão das Escrituras Sagradas, tem, vamos assim dizer, no tangente ao seu escopo final, no diálogo travado entre Jesus e Nicodemos, príncipe dos judeus, uma síntese perfeita da personalidade hipostática e teândrica do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E há um verseto que registra aquele que talvez fosse o ponto culminante daquele parlamento entre o mestre em Israel, Nicodemos, e o mestre dos mestres, Jesus Cristo, no versículo de número 16, em que está dito que Deus enviou o seu Filho ao mundo como expressão do seu amor a esse próprio mundo, para que quem nele cresce pudesse receber a vida eterna. Desde os dias da Reforma Luterana do século XVI e por influência de Martin Luther,
Este verseto das Santas Escrituras, e mais particularmente do Novo Testamento, tem sido apresentado à humanidade como o coração do Evangelho. Ou então, segundo reza um dos biógrafos de Lutero, o Evangelho em síntese, em miniatura. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos nos certificar no atual estágio da erudição bíblica se estas palavras foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo ou se são um registro de João, o apóstolo. Entretanto, isso não reduz em nada a importância delas. Se de Jesus, elas mostram que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, tinha consciência do que ele era e do que ele representava para a humanidade perdida nas trevas do pecado. Se do apóstolo João, elas mostram como, desde os tempos mais remotos da história da Igreja, os conceitos cristológicos tinham absoluta e extraordinária precisão, de sorte que o apóstolo podia transmitir para a posteridade, para os destinatários de seu documento, um conceito adequado da pessoa do Salvador Jesus Cristo. Ditas estas palavras à maneira de introito, vamos ao texto. Para culminar esse parlamento entre duas figuras da história da Igreja e da salvação, há a informação de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que, ao expressar-se nesses termos, o Senhor Jesus Cristo ou o apóstolo João usou uma palavra muito significativa para traduzir esta comunicação de Deus com o homem, de modo que o homem pudesse retomar a comunhão perdida e regressar ao paraíso. Disse, de tal maneira Deus amou o mundo que deu. A expressão do amor de Deus está neste dom maior. Por amar, ele deu. E seria mais acertado dizer, como dizemos, por amar, ele deu-se. Uma vez que não se pode fazer distinção entre ele e o seu filho. De acordo com as palavras do seu próprio filho, mais tarde e num contexto diverso, quando asseverou: eu e o Pai somos um. De sorte que, quando o texto disse que ele deu, o texto pode ter dito implicitamente: ele deu-se.
E o apóstolo usou um verbo que tem muita significação, porque amplia o sentido deste dom maior. Edoquém foi a palavra empregada no texto para significar este dom maior, que traz consigo a ideia de sacrifício, nos termos da Páscoa que se aproximava, festividade hebreia que recordava o sacrifício do cordeiro, cujo sangue derramado na verga da porta dos israelitas determinava que o anjo da morte passasse e não semeasse a desgraça. Edoquém é uma dádiva, toda ela cercada de sacrifício e de dor. Deus deu-se na pessoa do seu Filho Jesus. É possível que Tiago, irmão uterino do Senhor Jesus Cristo, estivesse fazendo remissão a esse singular acontecimento da história da revelação, a doação do próprio Deus, quando se expressou nestes termos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus deu o seu próprio Filho. O que ele tinha de melhor para oferecer à humanidade perdida no pecado, para traduzir em termos eloquentes e comoventes o seu amor insondável, misterioso pelo homem perdido no pecado, deu o seu próprio Filho. Quando lestes há pouco a passagem bíblica da carta aos Hebreus, pudestes notar, e seguramente notastes, que o autor se dá ao trabalho de fazer uma distinção entre os estágios da revelação progressiva e fragmentária de Deus. Pois Deus falou antigamente pela intermediação dos profetas, mas ao mesmo tempo completou esta revelação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a quem fez herdeiro de tudo e pela intermediação do qual criou todas as coisas que existem, tanto as visíveis como as invisíveis. Assim como a revelação de Deus se completa em Jesus Cristo, em razão do que não precisamos de uma nova revelação e de um novo evangelho, em Cristo Jesus, tudo o que Deus tinha de dar ao homem, deu de modo perfeito e de modo completo. Este é o seu dom maior.